A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz, estamos começando mais um programa Momentos com Deus e, como sempre dizemos, é um grande prazer poder estar falando com os nossos telespectadores e tendo a oportunidade de, mais uma vez, ouvirmos as orientações de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu já quero pedir a você que, com certeza, você já está aí com sua Bíblia ao seu lado. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 15, versículo 16, onde nós vamos ler uma passagem bíblica que tem muito a ver com a sua vida, com a nossa vida, e eu quero, nesta noite, dizer para você que isso tudo é possível. Nos diz a palavra de Deus, em João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes a vós, não me escolhestes vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Queridos, nós estamos aqui hoje para dizer para você que esse chamado, essa convocação de Deus, essa eleição direta de Deus, ela tem um objetivo muito grande na sua vida, em dizer a você que você tem um chamado. O que nós precisamos entender é qual o nosso chamado e qual o direcionamento que Deus tem para o chamado que Ele tem para cada um de nós. E para isso nós vamos ter aqui, neste nosso programa, dois convidados, não é? Pastor Marcelo Oliveira dos Santos, nosso pastor presidente, que está aqui. Olá, né? Esteja à vontade. Olá, meu querido. Um prazer estar falando com você novamente. Obrigado por me permitir entrar na sua casa. Que coisa boa, né? Direto, simples e direto. Pastor João Miranda também, o nosso pastor vice-presidente, está aqui conosco também esta noite para nos abençoar, né? Para falar conosco acerca deste assunto que nós acabamos de ler de João 15. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aqui a oportunidade de compartilhar aqui dessa mesa, né, desse bate-papo, e também trazer o meu abraço a todos os telespectadores, que Deus possa te abençoar, que esse momento seja muito importante na sua vida, como é na nossa vida, quando nós vamos compartilhar aqui assunto concernente à obra de Deus. Amém. Amém. Bom, queridos telespectadores, como dissemos, o texto hoje lido foi a convocação de Deus, que é soberana, né? A convocação de Deus, ela é sempre soberana sobre as nossas vidas, e ela vai além de nomear alguém, além de escolher alguém. Ela vai com propósitos, propósitos que se dê fruto, propósitos que se tenha resultado, e que esse resultado, pastores, permaneça. Não é? E quando nós falamos da igreja do Senhor, quando nós pensamos em igreja, e você é a igreja do Senhor que está nos assistindo neste momento, nós entendemos que a igreja do Senhor é um organismo organizado. Sim. Certo? É um organismo que tem todos os seus órgãos nos lugares certos, para as funções certas, para que tenha-se o resultado certo. E no resultado aqui é o chamado de Deus. Então eu quero dizer para você que você tem um chamado, e é sobre esse chamado que eu quero aqui, que eu convidei os nossos pastores para estarem no nosso programa hoje, para que eles contarem um pouco de fatos. O que são fatos? São acontecimentos que hoje contados são histórias de um relato do que ocorreu, né, e o que possa estar ocorrendo, porque as páginas do livro da sua chamada, da nossa chamada, elas são escritas a cada dia e ao longo de anos.
Isso não caduca nunca. Ou seja, ela é vitalícia enquanto aqui tivermos e eterna quando estivermos na presença de Deus. Claro que lá no céu nós não vamos ter a necessidade de muitas coisas, mas nós chegaremos ao que é o nosso objetivo, sermos moradores dos céus, ou seja, garantirmos a nossa salvação a cada dia. Pastor Marcelo, é sempre um prazer estar com o irmão, pelo jeito com que o irmão conduz todas as coisas. Quando nós falamos aqui de chamado, quando nós falamos de entendimento, eu quero me reportar, apesar de não estar aqui hoje, eu quero até estar abrindo uma exceção, como nós já falamos, não citamos nomes, né, e nem mandamos abraços assim diretamente para não esquecer de ninguém, mas com certeza um prazer nesse momento poder estar mandando um abraço para o nosso pastor querido, pastor José Antônio dos Santos, né, o nosso pastor de honra, um homem que há 38 anos cumpriu um chamado de Deus, como eu posso dizer, dentro de um contexto geral. E ele, nessa caminhada dele, nesse trabalho que ele fez, nesse chamado que ele atendeu, ele também preparou caminhos. Ele fez discípulos, ele teve acompanhamentos. E o pastor Marcelo, por exemplo, eu poderia dizer que se for somar o ministério do pastor Zé Antônio, ou o ministério hoje do senhor como pastor, presidente desta igreja, ele nos leva a um grande entendimento de que o irmão, eu não quero falar de idade, por favor, tá? Não vou entrar no mérito da faixa etária, mas eu acho que a trajetória do nosso amado pastor, ela é grandiosa. Eu acho que a sua trajetória ministerial, ela começou desde o dia em que o pastor Zé Antônio pôde, pela graça de Deus, ver através de um vidro, em um hospital, nessa época São Lucas, ali no Paissandu, não é? Não simplesmente o seu filho, mas o Filho de Deus, alguém que Deus tinha uma promessa. E ao longo da vida do irmão, com certeza o pastor José Antônio ensinou o que diz Provérbios 22:6, ensinou o menino o caminho em que deveria andar. E a Bíblia diz que quando crescer, dele não se desviaria, ou quando envelhecer. Isso está dizendo o seguinte, quando ele tiver estrutura, quando tiver no momento certo. E pastor Marcelo, hoje nós estamos vivendo isso. O que é para o Senhor isso? Eu estou falando aqui como um homem chamado de Deus. Eu estou falando como o homem filho do pastor José Antônio dos Santos. Estou falando do homem que tem o chamado de Deus, reconhecido por Deus, para uma obra que Deus assim escolheu. E ao longo da vida do irmão, o irmão sabe muito bem que uma boa parte dela foi ensinamento do caminho. Talvez, se houve alguma resistência no caminho durante a trajetória, Deus mostrou que, no final de tudo, o irmão está aqui cumprindo esse chamado. Como é que é isso? Como é que hoje está cumprindo um chamado que Deus tem para o irmão, com certeza, desde o ventre? Rapaz, é meio complicado. É meio complicado porque eu fui muito resistente a isso. Eu fugi muito tempo disso. Porque desde muito cedo eu ouvia Deus falar a respeito da obra que Ele tinha na minha vida. E eu sou filho de pastor desde que eu tenho 12 anos. E eu via muitas coisas acontecerem com meu pai. E na minha ótica eu falava, eu não quero isso nunca para minha vida. Compreendo. Não quero. Mas não sou eu quem mando. É Deus que manda. Fui enviado para Juiz de Fora, e foi legal quando eu fui para Juiz de Fora, porque eu nunca tinha dirigido um culto, nunca tinha feito uma cerimônia fúnebre, nunca tinha feito um casamento, nunca tinha realizado nenhum ofício. Eu era diácono, fui ao presbitério, quando fui enviado para Juiz de Fora, depois de eu estar lá, é que eu fui ordenado ao ministério pastoral, e eu ligava para o meu pai, pai, como é que faz casamento? Aí falava assim, 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 assim. Eu falava, isso para mim é a armadura de Saul. Não dá. Não cabe. É desconfortável para andar. Eu vou fazer do meu jeito. Aí eu fazia do meu jeito. Pai, como é que faz uma cerimônia fúnebre? Assim, 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 assim. Eu falei, é outra armadura de Saul. Tem a experiência, tem a autoridade, tem o conhecimento, mas não cabe em mim. Porque nós precisamos entender que o chamado é individual. E Deus não chamou o filho do Zé Antônio.
Deus chamou o Marcelo. Glória a Deus. E o Marcelo é Marcelo. Marcelo tem um jeito de falar, Marcelo tem um jeito de ser, Marcelo é tímido demais diante das câmeras. Na rádio eu não sou tão tímido porque não tem ninguém me vendo. Agora tá vendo, né? Agora complicou um pouco. Mas o Marcelo é muito tímido. Mas não existe nada mais gratificante do que você atender um chamado de Deus. E eu tenho aprendido isso a cada dia. Com todo o respeito que me é devido ao nosso pastor presidente, eu concluo esta fala do nosso pastor como o menino que seguiu as instruções de Deus através, né, do seu pai. Ou seja, ensinou o menino da seu pai, sua mãe, irmã Maura, uma família que sempre cuidou, não é, das promessas de Deus sobre a vida do nosso querido pastor Marcelo. Isso também serve para a sua vida, querido telespectador. Você entender que o chamado de Deus para a sua vida, por mais que você ache que esse chamado não é cabível à sua estrutura, talvez ao seu jeito de ser, você vai chegar um dia que você vai estar vivendo isso que o pastor Marcelo vive hoje. O entendimento de que aquilo que Deus tinha e tem para a vida dele era não só o melhor, como aquilo que ele hoje entende que é o melhor. Chamados são chamados. A gente precisa entender que nós somos chamados para a obra de Deus ou para qualquer outra coisa que nós venhamos a fazer diante da presença de Deus, regado pelo poder de Deus, sempre entendendo que Deus tem o melhor para nós. E daqui a pouco nós vamos voltar, depois de um breve intervalo, para também saber um pouco dessa história com o nosso pastor querido, pastor João Miranda. Este homem, eles têm uma história que... Bom, vamos deixar para depois dos nossos comerciais, porque eu tenho certeza que você vai amar a orientação que Deus tem através do testemunho de vida deste homem de Deus. Já voltamos com o nosso programa Momentos com Deus. Estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus. E como eu havia prometido, né? Nós vamos agora estar também aqui conversando um pouquinho, batendo um papo também com o nosso pastor vice-presidente, pastor João Batista de Souza Miranda, que há 33 anos, né, está aqui na Assembleia de Deus Central e há 27 como vice-presidente desta igreja, né? Querido telespectador, eu quero aqui me basear um pouquinho, como fiz aqui com o nosso amado pastor Marcelo, com o pastor João Miranda, na palavra de Deus, lá quando nós lemos em Números capítulo 13, versículo 30, onde nós vemos a atitude de um homem chamado Caleb, aonde na presença do seu líder Moisés e também na presença do povo, ele tomou partido em uma situação que parecia assim, não vou dizer insolúvel, mas no mínimo constrangedora, no mínimo tumultuada, que era a respeito da terra prometida. E ele toma a palavra e diz o seguinte: eia, subamos animosamente, que certamente herdaremos a terra. Quando você pega a trajetória de Caleb, nós entendemos Caleb, não foi Caleb que estava na porta da tenda quando Moisés falava com Deus. Esse foi Josué. Não foi Caleb que assumiu, né, a condução do povo de Deus após Deus ter recolhido Moisés. Mas foi Caleb que sempre esteve ali, entendendo o seu chamado, a posição que ele ocupava. E no momento certo, na hora certa, Caleb se pronunciou. Pastor João Miranda, pela experiência que o senhor teve durante 38 anos, né, de ministério. 38 do pastor José Antônio, né? Mas desses 38, 33, dos quais o senhor acompanhou o pastor José Antônio lado a lado com o pastor vice-presidente. Eu conheço um pouco da história do nosso pastor, que ele já nos contou e ouvimos por terceiros também. E é uma história assim muito fidedigna, vamos dizer assim. Uma fidelidade incrível. E nós vimos que essa história, pastor, não é que parece que não mudou, ela não mudou. Porque o pastor João Miranda, ele acompanhou o pastor José Antônio durante esses 33 anos, né, como pastor vice-presidente. E agora ele está acompanhando e nós vemos de lado a lado, braço a braço, passo a passo, ideia a ideia, assunto a assunto com o nosso pastor Marcelo.
E isso tudo eu vejo de uma questão muito profícua para a igreja de um modo geral, para a obra de Deus, a qual nós lemos, que Ele nos chamou para que dessemos frutos, e os nossos frutos permanecessem. E para que isso permaneça, precisa ter essa união, precisa ter essa compreensão e entendimento de chamado. Fala para a gente, pastor, como é que é viver isso? Como é que é viver o seu chamado, a posição que o irmão ocupa e esse apoio? Esse apoio não somente um apoio, como eu poderia expressar? Talvez eu não tenha palavras nesse momento, mas esse apoio que todos nós vemos que é um apoio pleno e absoluto, sem nenhum resquício de dificuldades, que se continua fazendo do período do pastor José Antônio hoje ao lado do pastor Marcelo. O que o senhor nos diz a respeito disso? Primeiramente, voltar ao texto, de não foste vós que escolheste a mim. Eu costumo dizer que na igreja do Senhor ela tem dois tipos de pessoas. Aquele que Jesus disse assim, aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Existe aquele que não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Glória a Deus. É quando Deus escolhe dentro da comunidade pessoas para trabalho específico. Pois não. Tá? Não é, eu costumo dizer que pastor, ou qualquer função que você tem na igreja, não é profissão, é vocação. Deus nos deu essa vocação. Ou seja, esse chamado. Né? Esse chamado. E nós precisamos saber que quando você está nessa, quando aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, Deus nunca, você vai ficar ali, você vai trabalhar, você é fiel, você vai herdar a vida eterna, mas você não tem um chamado específico. E aí o que acontece? Se você ficar lá dentro, não tem problema nenhum. Agora, quem ele chamou, ou você vai, ou você se enrola, você escolhe. É verdade. Tá? Você, é como Jonas, se nós recordar, vamos acordar Jonas, capítulo 1. Jonas procurou, ele achou uma tempestade para ele. Ele buscou a tempestade. Ele buscou para ele. Ele trouxe a tempestade para dentro do navio. Sim. Ele levou o problema para o grande peixe. Aquele peixe deve ter ficado revoltado, ter engolido um crente desobediente. Ele tinha um chamado, o chamado dele é ir para Nínive, não é ir para Tarsis. Isso que nós temos que analisar no chamado de um homem de Deus. Amém. Não é? Porque todos são importantes. Porque o corpo é de Cristo. Amém. Mas a mente é totalmente de Cristo. É ela que dirige, é ela que direciona. E como membro, nós temos que estar unidos para quê? Para conduzir esse corpo. Amém. Essa é importante. Agora, se o braço não souber a posição dele, ele vai ter problema, não é? Os olhos, cada um tem sua função. E é isso que nós temos que entender dentro disso. Tem um texto que nos ajuda muito. É o texto quando Deus chama Jeremias. Você vê que Jeremias, segundo a tradição, tinha 23 anos. Para alcançar o ministério, tinha que ter a maturidade de mais de 33. E ele fala, eu sou uma criança. Não adianta, eu te chamei, rapaz. Se você tem um chamado específico. E outra coisa, o chamado de Jeremias foi árduo, foi para sofrer. Pega o capítulo 1, versículo 10, é para derrubar, é para destruir, é para jogar, mas depois para você edificar. Sem querer interromper o nosso pastor, mas só pegando um ganchozinho aí, é interessante, pastor, e o senhor pode nos esclarecer isso também, para os nossos telespectadores e para nós, é o seguinte, que diz que Jeremias, ele vinha de uma casta de sacerdotes e não de profetas. Então se acreditava que Jeremias seria um sacerdote, e Deus o chamou para ser profeta. Até nesse momento, Jeremias teve que entender o seu chamado, né? Você não vai ser um sacerdote, você vai ser um profeta, a boca de Deus para o povo. Você não é o que você pensa, você é o que eu quero. Que Amém. Tá? Isso é muito importante. Aí entra exatamente o que está acontecendo na Igreja Assembleia de Deus Central. Né? Eu disse ontem no rádio que a vida ela não tem novidade, ela tem continuidade. Glória a Deus. Né? E a história do passado, que é a estrutura que nós vivemos, a experiência do presente e planejamos o futuro. Não é? E isso que aconteceu aqui. Trabalhei ao lado do pastor Zé Antônio por 33 anos. Né? Eu tive esse privilégio. Eu digo sempre para minha família, digo para meus amigos, que eu tive esse privilégio de viver isto. Uma coisa é você ver as coisas, outra coisa é você viver, você sentir isto.
né? É você ter que aprender dentro do ministério que você foi chamado, desde o princípio você tem que amadurecer. Você tem que amadurecer. Porque nós viemos para cá, era eu e o pastor Zé Antônio. Né? Eu dava 4 ceias por domingo, para evitar que ele saísse daqui. Compreendo. Porque aonde eu ia e aonde eu vou até hoje, eu levo a mão do pastor presidente, não sou eu que vou. Quando eu vou fazer uma cerimônia fúnebre, não é o João Miranda que está lá. Que está lá é a direção da igreja, é o meu pastor que está lá. Eu simplesmente levanto a mão do Moisés para a obra ser abençoada. Então o que acontece? Foi o que aconteceu. Eu trabalhei esse ano todo, né? Eu sempre tive, já disse isso milhares de vezes, né? Porque existe muito questionamento, muita pergunta, porque não é porque as pessoas são maldosas, não é isso. É porque as pessoas elas têm uma visão e nós temos que esclarecer, né? E a gente vem lutando aí, mas eu nunca eu olhei para aquela cadeira do pastor Zé Antônio e disse assim, um dia eu vou sentar nessa cadeira. Eu nunca fiz isso. Eu nunca botei meu carro na vaga dele. Eu nunca sentei na cadeira dele, nem de brincadeira. Isso é entendimento de chamado, né, pastor? Eu não fui chamado para sentar naquela cadeira. Amém. Fui chamado para sentar na cadeira que Deus me chamou para sentar. Amém. Eu fui chamado para obedecer. Eu fui chamado para levantar a mão de Moisés. Eu não fui chamado para ter a mão levantada. Né? E quando eu levanto a minha mão, eu estou levantando de Moisés, aí a minha aparece às vezes. Essa que é a verdade. Então o que acontece e o que aconteceu agora, né? Tudo tem seu tempo determinado, tudo na vida. Um dos maiores problemas do ser humano é achar que as coisas vão ser para sempre. Aqui nessa vida, nada para sempre. Né? Hoje, quando eu vejo o pastor Zé Antônio, ele não passou. Eu disse ontem que o pastor Zé Antônio, ele entregou o bastão, mas está correndo junto. E vão chegar ao mesmo lugar, a mesma vitória, a bênção vai ser grande. Então, quando chegou essa hora, né, eu já estou enxergando isso há muito tempo, né, o pastor Marcelo sabe disso, eu já venho chamando ele, já venho falando com ele há algum tempo, né? Vem para cá, fica ao lado do teu pai, isso precisa acontecer, isso deve acontecer. Né? Houve uma resistência muito grande, só que tem uma coisa, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e que você vá, e você tem que ir, se você não for, o vento chega, né? Vai dar indigestão no peixe. Você pula e você vai chegar lá, porque não tem como. Deus chamou. Quem chamou foi o soberano. Amém. Quem chamou foi o que criou. Quem chamou é o dono. Quem chamou, ele fiscaliza. Por quê? A palavra do provérbio 1,7, né, quando diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aquela palavra no original está dizendo assim, Deus está me vendo, não é brincadeira, não. Amém. Então Deus te chama e te fiscaliza. Entendeu? E aí o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente olhou exatamente isso, não existe novidade nenhuma na chegada do Marcelo aqui, do pastor Marcelo, desculpa. Não é novidade nenhuma, é uma continuidade. Amém. Né? As gerações passam. Não é? Quando Moisés faz a sua oração no Salmo 90, ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração, as gerações passam, os homens passam, né? Eu já vou fazer 69. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, você não era o vice-presidente? E qual é a diferença? Só porque eu sou o vice-presidente eu vou sair do meu lugar? É o lugar que Deus chamou, né? Eu não posso. Eu costumo dizer que o peixe não perde pela boca, você perde pelos olhos. Ele veio e fala, nossa. É verdade. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, e aí vem o meu questionamento. Por exemplo, há 30 anos atrás, eu estava há 3 anos aqui, se eu precisasse, eu não queria. Há 20 anos atrás, eu não queria.
hoje, depois de 33 anos, não quero. Você pensa que... Vocês pensam que Davi não matou Saul porque ele não queria matar? Ele falou, se eu matar Saul, eu me ferro. Então o que acontece? Se você não tiver essa visão, você vai andar no deserto, você sai do nada e chega em lugar nenhum. É verdade. Então, o seguinte, veja bem, eu disse isso e volto a dizer, estou encerrando aqui, eu tenho convicção que nós estamos continuando uma obra. Vou fazer 69 anos agora, se eu assumisse, eu seria maluco, seria doido que eu fizesse isso. Primeiro, doido por sair da direção. Segundo, é saber o seguinte, o pastor Zé Antônio está com 70 e poucos anos, jubilou. Daqui a 2 anos tem que jubilar João Miranda também. Seria falta de raciocínio, seria falta de capacidade de raciocínio. Não é que eu sou inteligente, não. Mas o Deus que eu sirvo, ele é a inteligência. É o Deus da sabedoria. É o Deus da sabedoria. Da aplicabilidade em tudo eu aquilo não que a gente posso, faz. primeira coisa que tem que acontecer na minha vida é não brincar com esse povo. É não brincar com a igreja. É não buscar os meus interesses. Né? E eu não buscando meus interesses, quero dizer bem claro para vocês, Deus me botou no lugar que eu... Sem palavras. Não dá pra falar. Amém. Queridos telespectadores, como você sabe, nosso programa é corrido e estamos chegando ao final, mas ainda nós vamos ouvir as considerações finais desse programa com o nosso pastor presidente, pastor Marcelo. E o que nós ouvimos aqui, e o porquê que nós convidamos esses homens de Deus para estarem aqui, porque eles têm uma história, né, que não se resume a eles, começou no nosso pastor José Antônio dos Santos, e outros que vieram antes do pastor José Antônio dos Santos, como o caso do pastor Manuel Otávio, mas essa história continua, e ela vai continuar sempre, sabe por quê? Porque existe unidade, porque existe entendimento do chamado. Você tem um chamado, procure diante de Deus saber qual é o seu chamado, e faça como fez o pastor Marcelo, menino, volto a dizer, perdão pela palavra menino, mas com todo respeito, que durante toda a sua vida foi ensinado sobre o caminho. Hoje vive o caminho. E ele viveu não em uma situação como a de Isaías. Sim. Mas ele pode ter para a vida dele uma resposta da qual Deus um dia chamou ele. Quem irá por nós? Quem enviaremos? A resposta foi, eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor Marcelo, não vou dizer que o senhor seja bem-vindo, porque na realidade o senhor já está, mesmo antes de estar, porque isso é chamado de Deus. Pastor João Miranda, muito obrigado por esta fidelidade, que não é diante dos homens, a gente sabe disso. Eu lido com o senhor e sei o quanto o senhor prima por defender, e não vou dizer proteger, mas defender e honrar o ministério, tanto foi do pastor José Antônio, ao longo desses anos, como hoje é com o pastor Marcelo. Esta parceria, ela deu certo, sabe por quê? Porque ela tem a Trindade divina e a Trindade terrena do pastor José Antônio, como nosso pastor de honra, pastor João Miranda como vice-presidente e pastor Marcelo como nosso pastor-presidente. Homens que dão continuidade àquilo que começou no céu. Não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Então, vamos e demos frutos para o Senhor. Então, o Senhor agora continua abençoando, não só os nossos telespectadores, como toda a nossa vida, orando para encerrar o nosso programa. Vamos orar. Deus, te louvamos. Te peço a tua bênção sobre a vida de cada telespectador e de seus familiares que estão nos assistindo. Te peço a tua bênção sobre a vida desse ministério, sobre a vida de nós, pastores, e sobre aqueles que pregam a tua palavra no nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Cuida de nós, Pai. Derrama a tua unção, confirma em nós o teu chamado e confirma em nós o lugar do teu chamado na nossa vida. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Jesus os abençoe e até o nosso próximo programa, Momentos com Deus. Amém.